Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda para essa nossa conversa de hoje. Hoje em novo horário, eu tenho feito algumas lives no horário de 12h30, mas essas lives são direcionadas para as mulheres. E nesse horário eu recebi vários comentários de que as mulheres estavam dando comida, ou levando os filhos para a escola ou no trabalho. Então eu decidi mudar esse horário para as 8h30 da noite, para que mais pessoas possam participar e colocar aqui a sua opinião e que a gente possa fazer uma conversa bem gostosa. E o nosso papo de hoje é traição. Como lidar com a traição? E eu gostaria muito que você me escrevesse aí, né, se você já passou por uma situação dessa. Aqui a gente vai se referir à traição tanto conjugal, como uma traição de uma amizade, uma traição no trabalho, enfim, tem vários tipos de traição, certamente todos nós em algum momento da nossa vida já passamos por algum tipo de traição. Agora, antes disso, eu vou te pedir para compartilhar. Aliás, deixa eu ver aqui se eu consigo editar, como faço para compartilhar, será? Encerrar esse vídeo, já sei, acho que eu consigo compartilhar daqui, do celular, para que mais pessoas possam vir assistir. Então eu vou compartilhar essa live lá na minha página pessoal, vamos ver se daqui eu consigo fazer isso. E enfim, enquanto as pessoas aqui vão entrando, eu vou vendo. E se você também puder aí compartilhar na sua página, eu te agradeço, porque acho que é um assunto que pode ser interessante para bastante gente. E então, se você puder compartilhar aí também, deixa eu só compartilhar aqui, aí a gente já vai entrar no nosso assunto de hoje. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar. Vamos ver, fazer essa tentativa aqui. Aqui, acho que eu consegui. Vamos ver. Vamos ver como é que eu faço para compartilhar isso ao vivo aqui. Enfim, eu vou aqui tentando curtir, compartilhar. Deixa eu ver se eu criar aqui. Ah, legal. Acho que aqui eu consigo compartilhar. Compartilhar isso ao vivo aqui. Enfim, eu vou aqui tentando compartilhar. Pronto. Aqui, agora eu consegui. Pronto. Deixa eu desligar. Pronto, compartilhado. Então, se você puder aí compartilhar. Boa noite, Sérgio. Se quem estiver aqui nos acompanhando. Bom, e para a gente falar de traição, eu vou começar dizendo primeiro o que normalmente motiva uma pessoa a trair. E aí eu vou até me referir um pouco mais à traição conjugal. E por que a traição conjugal? Porque talvez as outras traições, elas tenham mais ou menos o mesmo formato ou a mesma estrutura. Mas essa é uma traição mais, talvez, sei, toda traição, obviamente, ela gera uma série de sentimentos, mas essa é uma traição que mexe com o casamento, que mexe com a estrutura, às vezes com o filho. Então, normalmente ela tem um impacto muito importante. E a primeira questão é, primeiro, assim, né, por que uma pessoa trai? Mas por que geralmente a traição acontece? Bem, eu costumo dizer que quem trai, trai a si mesmo. Por que quem trai, trai a si mesmo? Primeiro porque a gente tem uma ilusão ou uma idealização de como é uma relação maravilhosa, incrível, e a gente começa a se relacionar com aquilo que é o ideal do outro. E, de novo, a gente pode transferir essa mesma estrutura de pensamento para uma relação de trabalho, para uma relação de amizade. E a gente tem uma ilusão do que é o outro, uma idealização de como é essa relação. E quando a gente vai no dia a dia, a gente percebe que essa relação não é exatamente como a gente imaginou. E a gente tem várias maneiras de lidar com isso. E algumas pessoas começam a lidar com isso se distanciando de si mesma. Como é que é se distanciando de si mesma? Então, ela tem uma idealização, aquilo não acontece, ela fica frustrada. E ao invés dela ir dentro dela mesma, buscar possibilidades de lidar com aquilo,
ela se afasta dela mesma para ir buscar outras formas de solucionar. Então, quando eu digo quem trai, trai a si mesmo, é porque normalmente essa pessoa deixou de se ouvir, ela deixou de estar conectada com ela mesma, e ela vai buscar no externo, no outro, numa idealização, uma solução para aquele ideal que ela não conseguiu lidar, ou melhor, para a frustração que foi gerada pelo aquele ideal que ela imaginava. E o que ela faz então com isso? O que a gente faz com a frustração? Deixa eu dar só boa noite aqui para o Jason, querido, meu amigo, para o Douglas. Douglas, um beijo grande para você, para a Marilda, para o Gilberto, para o Sérgio, que eu também já tinha dito oi aqui. Sejam bem-vindos e novamente deixo aqui o meu convite para que vocês possam compartilhar essa live. E então falando, né, estamos hoje aqui falando de como lidar com a traição. Eu fiz uma pequena introdução até dizendo por que normalmente as pessoas traem. Agora, como lidar com isso, né? Porque a traição, ela normalmente gera uma dor porque, enfim, a gente não espera, ou até, independente de esperar ou não, a gente não deseja, ninguém deseja ser traído, ninguém faz de tudo para ser traído. De repente, ela acontece e a gente percebe que tem ali uma situação, e normalmente é uma quebra de confiança, e uma dor mesmo, uma dor de não ter sido priorizado, ou de não ter sido respeitado, ou respeitada, ou priorizada, ou melhor ainda, né, de ter sido preterida ou abandonada. E essa é uma dor muito desconfortável. Agora, a gente tem uma responsabilidade em tudo aquilo que nos acontece, ou melhor dizendo, no que a gente faz com aquilo que nos acontece. Isso é completamente responsabilidade nossa. Eu, por exemplo, recentemente tenho tido contato com alguns casos aqui no consultório, também nos grupos que eu desenvolvo com mulheres, esse relato também já aconteceu, de situações em que a pessoa é traída no casamento, e como é que ela faz para perdoar? E é muito comum, algumas pessoas me dizem isso, eu não consigo perdoar, por mais que eu queira, por mais que eu, enfim, fale para mim mesma, eu não consigo perdoar. E mais do que isso, eu quero me vingar, eu acho que ele é o culpado por tudo isso, eu não tenho nada a ver com isso, e eu quero que ele sofra, eu quero que ele se arrependa, que ele me peça desculpas, eu quero, e aí, quando a pessoa faz toda essa movimentação nos pensamentos, ela continua totalmente vinculada, totalmente ligada à própria traição. Não é nem a pessoa que traiu, mas é a traição. Ela continua ali ligada, coladinha com a traição. Porque eu vou te dizer o seguinte, perdoar é uma decisão que você pode tomar ou não. Você é livre para tomar essa decisão. Quero perdoar ou não quero perdoar? Agora, o responsável ou a responsável pela sua felicidade é você. A responsável pelo seu coração é você. A responsável pela sua cabeça é você. A responsável pela sua felicidade é você. Você é responsável pela sua vida. Então, ok, você não pediu para ser traída, mas se isso aconteceu, você é sim responsável por decidir o que é que você vai fazer com isso. Porque você é sim responsável por perdoar ou não perdoar, por refazer ou não a sua vida, por seguir adiante ou ficar paralisada, desejando a vingança, desejando que essa pessoa sofra, desejando que essa pessoa pague pelo que ela está fazendo. Então, isso é sua responsabilidade. Porque, de novo, eu vou repetir, a sua felicidade é sua responsabilidade. E é uma decisão tua o que é que você vai fazer com alguém que te traiu. Óbvio que ninguém, como eu já disse há pouco, ninguém pede para ser traído. Ninguém fala assim, nossa, eu quero muito que alguém me traia, tomara que isso aconteça, eu estou desejando demais que isso aconteça. Óbvio que não, ninguém quer isso. Mas se isso aconteceu com você, o que você quer e pode fazer a partir daí? Isso é uma decisão tua. Eu digo sempre que quem perdoa não está ofertando um perdão exatamente para o outro, mas para si mesmo. É a pessoa que perdoa, que se libera, que se liberta.
E muitas vezes a gente fala, eu não vou perdoar o fulano, porque eu não consigo, porque o fulano fez isso. Então, você está amarrada, colada no fulano que te fez alguma coisa. E o primeiro passo para você se desamarrar desse fulano que te fez alguma coisa é começar a perdoar, porque o perdão é para quem perdoa. O perdão libera quem emite o perdão. Entende isso? Então, se você é responsável pela sua vida, se você é responsável pela sua felicidade, se você é responsável por estar em paz com você mesma, certamente você também é responsável por ofertar este perdão ao outro. Mas é claro que aqui eu estou falando de quem faz uma opção de perdoar. Você pode fazer uma opção diferente dessa. Eu não quero perdoar. E tá tudo certo. Eu só vou te dizer que isso tem consequências para a sua vida. Porque se você faz a opção em não perdoar, as consequências que isso traz para a sua vida é de mágoa, é de rancor. E no nosso cérebro, mágoa, rancor, tristeza, remorso, raiva, isso vai gerando uma série de... vai estimulando áreas do nosso cérebro a emitir hormônios que nos deixam mais para baixo, mais entristecida, ou vivendo mais dificuldade diante das situações que a gente vive. Então, você é responsável por escolher como é que você quer tocar o seu cérebro. Se você quer tocar com um cérebro que aciona áreas mais positivas, mais promissoras, que vão produzir mais hormônios que te façam bem, ou se você quer acionar muito mais áreas do seu cérebro que não te fazem bem, que não te satisfazem, que geram talvez mais tristeza. Porque pensa o seguinte, aquilo que eu foco no meu cérebro, ele expande. Então, se eu foco que eu sou vítima de uma determinada situação, que eu fui vítima de uma traição, que é um horror aquilo que fizeram comigo, e se eu fico falando e pensando nisso, ou seja, esse é o meu foco, esse é o que eu penso e falo, isso aumenta em mim, aumenta na minha percepção. Eu posso até começar a achar que pessoas que nem me traem estão me traindo. Mas enfim, isso já é uma outra história. Mas certamente eu vou aqui estimular em mim mesma sentimentos que são muito desagradáveis. Sentimentos que são desconfortáveis. E essa decisão é sua. Se você quer uma vida em que você estimula no seu cérebro, inclusive a produção de hormônios que te deixam mais para baixo, como, sei lá, o cortisol, pense mesmo na vitimização, na traição, naquilo que foi, remoa. E aí, se você quer uma vida infeliz, maravilha. Agora, se você quer ter uma vida livre, uma vida feliz, que você é responsável por construir, certamente você pode começar a lidar com qualquer traição, seja traição de um marido, seja traição de um colega de trabalho, de uma grande amiga, com qualquer traição. Se você começa a se liberar e a se libertar disso, você certamente vai ter uma vida mais feliz. Eu vou aqui só fazer uma pausa para dar uma boa noite também para a Rebeca, para o Marcos, para a Fê, querida, que fez aniversário ontem. Um beijo bem grande para você. E para o Kleber, tem mais alguém aqui que eu ainda não consigo ver o nome. Para a Lila. Lila também, um beijo, querida. Este estímulo é através do pensamento? Isso, Fê. Esse estímulo tem muito a ver com o pensamento que a gente tem. Porque vamos pensar o seguinte, né? Vamos imaginar como é que a gente funciona. Tem três pilares que definem o nosso estado interno. Três pilares muito importantes, que é o que a gente pensa, que a gente fala e a fisiologia que a gente tem. Esses três pilares, se eu os estimulo para pensar, falar e ter posturas mais promissoras, que ativam áreas do meu cérebro que são mais promissoras, como, por exemplo, sei lá, aumentar a testosterona e diminuir um pouco a área que produz o cortisol. Então, eu vou ficar com mais testosterona, menos cortisol, e eu vou ter mais disposição. Então, isso é um estado de realização, um estado mais
que pode dar, ter a felicidade para tudo, produzir isso no meu cérebro. E como é que eu faço isso no meu cérebro? Estimulando com pensamento, palavras e com postura. Então, se eu fico me martirizando, caída de mim, como fizeram comigo, absurdo, xingar, ele tem que pagar por isso. Se eu fico esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra, que certamente até me leva para ficar numa postura de vítima. Bom, gente, a vítima, ela só sofre. Então, a vítima, ela não toma conta da sua vida. Se eu começo a mudar esses pensamentos, se eu começo a mudar a minha postura, se eu começo a mudar o que eu falo, começo a dizer, ainda que seja desafiador, mas se eu começo a dizer, eu perdoo, eu libero essa pessoa, eu liberto essa pessoa, eu emano perdão. Se eu começo a falar isto, se eu começo a focar, talvez bons momentos, até bons momentos que eu tive com aquela pessoa, se eu começo a focar o que eu posso fazer a partir de agora de bom e de aprendizado a partir dessa experiência, eu já começo a colocar a minha mente e a minha linguagem para funcionar muito mais favoravelmente para mim mesma. Então, sair daquela posição de vítima da pessoa que foi traída para ir para a posição de que eu decido a minha história, eu decido a minha vida, eu conduzo. Eu não sou vítima de, eu sofri uma traição, o que fizeram comigo. Já dizia, acho que, como era o nome do filósofo? Agora eu me esqueci. Descartes? Não é Descartes que diz isso. Agora eu não vou me lembrar qual é o filósofo que já dizia, a questão não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo. Essa é a questão. Então, o que você faz com o que fazem com você? Você foi traída, então o que você faz com isso? Como você conduz a sua vida a partir dessa traição? Que aprendizados você pode ter a partir daí? Ou você quer ficar contando a sua história, contando a sua vida a partir de algo que fizeram com você e ponto? Então, como lidar com a traição? Como é que eu posso me posicionar diante de uma traição? Eu posso certamente me posicionar como uma vítima, ou eu posso me posicionar como a dona da minha história, que decido como é que eu conduzo. Eu vou aqui olhar o comentário que a Fê escreveu, eu tento pensar o seguinte, a pessoa que traiu é que está errada, não é mesmo? Então, o erro é dela, ela é a vítima dos erros dela, porque ela vai colher o que está plantando. Então, Fê, o que levou a pessoa a trair, certamente, como eu disse aqui no início dessa transmissão, eu acredito que quem trai a si mesmo. Quem trai se desconectou e está fazendo uma traição consigo. Agora, isso é uma questão da pessoa que trai. É muito útil quando eu consigo me afastar. A pessoa trai, isso é dela, e o que eu faço com isso? Eu escolho fazer. E quando eu ainda fico no pensamento assim, a pessoa tá errada, a pessoa não deve fazer isso, a pessoa não sei o quê, eu ainda tô ligada na parte da traição. Quando eu começo a pensar, mas ok, ela fez isso. Uma pergunta interessante, qual é a intenção positiva que levou essa pessoa a fazer isso? Bom, ela queria se conectar com ela mesma, ela talvez esteja, sei lá, perdida. Tudo imaginação, óbvio, da minha cabeça, tudo leitura mental que eu faço, mas quando eu identifico que tem uma intenção positiva para a pessoa ter feito aquilo, isso já me dá a possibilidade de pensar, ela é um ser humano, como eu, e tem intenções para si mesma, como eu também tenho. E ela tem valores e referências que são dela. E ok, ela fez isso. O que eu agora vou fazer com isso que ela fez? Porque eu tenho o poder de escolher como é que eu vou conduzir, como é que eu vou levar isso adiante. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Entende? E quando eu ainda fico, nossa, ela é vítima dos próprios erros, ela vai colher o que plantou. Se isso é algo que eu digo, ok, ela
tomou a decisão dela e toda decisão tem a sua consequência, ela vai ver a consequência da decisão dela, ok. Agora, se eu fico me remoendo, eu quero que ela colha isso que ela está plantando, ela vai ver só. Então, né, como é que eu conduzo isso? Porque se eu fico muito nesse pensamento, eu ainda estou na vitimização. Sair da vitimização é eu poder escolher como que eu aprendo, como que eu faço dessa situação desafiadora uma potência para mim na vida. Entende? Faz sentido isso que eu estou dizendo, Fê? Me escreve aí. Eu estou vendo que a Zuzu, que é minha querida Márcia, entrou, a Fabiana também. Um beijo para vocês. E a gente segue aqui falando. Então, como lidar, né, com a traição? É muito interessante a gente ver que tipo de palavra, que tipo de frase a gente está falando referente à situação que aconteceu. Que tipo de pensamento que eu estou tendo. Será que eu consigo realmente pensar nos aprendizados que eu posso ter com isso? No que eu posso fazer com essa situação de útil na minha vida? Como que eu posso, a partir dela, até refazer a relação que eu tinha antes, se é, por exemplo, às vezes é uma situação conjugal e a pessoa decide se manter nessa relação, como é que eu vou confiar agora nessa relação? Eu já atendi alguns casais, enfim, que tiveram problema, né, que tiveram traição, enfim, no casamento, e a partir daí se instalou, claro, um problema conjugal, uma crise conjugal, e o que fazer com isso. E eu digo sempre o seguinte, só um minuto que eu vou tomar uma água. Eu digo sempre o seguinte, se você faz um acordo de perdoar, então se é uma situação conjugal, e você concordou em perdoar e refazer essa relação, é importante que você esteja congruente com a decisão que você tomou. Se eu aceitei perdoar e tocar adiante, perdoar não é esquecer, não é esquecer. Agora, perdoar é, por exemplo, numa discussão, eu não jogar na cara do outro isso que aconteceu. Perdoar é, por exemplo, eu saber que isso, nós sabemos que isso aconteceu, nós sabemos que isso foi um marco na relação. E eu não fico o tempo todo, em qualquer briga, em qualquer discussão, voltando a esse assunto, porque ele está decidido. Nós decidimos seguir com isto. Nós decidimos seguir, inclusive, com isto. Talvez até fortalecendo o nosso casamento e a nossa relação a partir disso que aconteceu. Deixa eu só ver aqui. Sim, entendo. Meu pensamento é que o problema é dela, não meu. Esse pensamento, acho que talvez possa nos ajudar a não nos vitimizar. Isso, perfeito. A questão é dela. Perfeito. E agora entendi. Acho que agora entendi um pouco mais a forma como você colocou. É uma decisão dela. Isso não é comigo, isso é com ela. E certamente isso me ajuda também a tocar a vida. Eu tô aqui até me referindo, Fê, quando a pessoa fica doida, se vitimizando por conta de uma traição. Então ela fica como que a pessoa fez isso comigo? Olha que coisa que ela fez comigo. Isso é o pensamento da vítima. Agora, quando eu digo, a pessoa teve os motivos dela, que eu desconheço, e é a motivação dela, e eu toco adiante com isso, ok, perfeito, eu toco adiante. Ela teve os motivos dela e tá tudo certo. E aí, esse é o pensamento em que eu não fico realmente nem vitimizando e nem me remoendo, me voltando, né, desejando, que é diferente do que eu disse há pouco, quando eu tinha lido o seu primeiro comentário, que é quando eu quero que aquela pessoa viva as consequências, eu quero que ela fique colhendo o que ela plantou, eu fico desejando. Então aí, nesse caso, eu não saí da situação, eu não perdoei, eu não segui adiante, eu ainda estou com ela. Mas perfeito, esse caminho é excelente. Ela fez o que fez, eu toco minha vida e tá tudo certo. Perfeito, esse é um caminho, um caminho muito útil para a gente seguir a partir de uma traição. Ele facilita a nossa vida, porque a gente se desprende daquele desconforto, né, daquela dor. Acho que o maior desafio de quem foi traído é sair da vitimização. E tem mais um aspecto interessante, né? Algumas pessoas, elas têm dúvida
se a outra atraiu ou não traiu, né? Será que traiu ou será que não traiu? E às vezes elas acreditam que, tendo a certeza absoluta da traição, ela vai ficar melhor. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sei o que você chama, né, de traição. Por exemplo, acompanhando um caso recente, né, eu costumo dizer assim, eu não sei o que você chama de traição, mas vamos pensar numa situação conjugal e que já teve lá, sei lá, uma série de, né, uma troca de mensagens, enfim. Não sei se teve um ato de beijar, de estar com a pessoa, mas quando um casal está junto e um dos cônjuges começa a ter uma relação de troca de mensagens, de proximidade com uma outra pessoa, isso de algum modo já é uma traição da confiança, porque numa relação conjugal isso cabe pouco. Então isso já é uma traição. Ah, mas em que grau, em que nível? Bom, aí a gente pode abrir para discussão, mas acho que não é aqui o caso, né? Então, se você tem dúvidas se teve a traição, o que eu costumo dizer é o seguinte, parta do pressuposto que ela existiu. Ela existiu porque o fato de ter uma troca de mensagens foi uma traição, foi algo escondido, foi algo que não foi velado, conversado, acordado, e muito pelo contrário, o acordo era de que não se teria isso num casamento, normalmente. Então, parta do pressuposto de que houve sim uma traição. Então, partindo desse pressuposto, o que você quer fazer com isso? Porque, se eu souber, eu vou perdoar. Se eu não souber, eu vou... essas são as historinhas que a gente conta pra gente. As condições que a gente vai colocando pra gente. Mas simplesmente a decisão é, eu perdoo ou eu não perdoo. Houve uma ação, uma atitude que pode ter sido consumada ou não consumada, mas houve uma ação que foi consumada, que é a mensagem, por exemplo. Então, naquela mensagem, ali a gente já tem uma situação de traição, de quebra de confiança. Então, se você e a partir dali já existe um motivo para você tomar uma decisão, obviamente reconversar, negociar, mas tomar uma decisão. Eu quero perdoar ou eu não quero perdoar? O que eu quero fazer com isso? E seguir adiante, remoendo, e seguir adiante na dúvida, pode ser muito pouco útil para a sua relação conjugal, mas também para a sua relação de amizade, para a sua relação de trabalho. Então, isso que a Fê fala aqui, né? Sei que a pessoa fez, ela teve os motivos dela e eu sigo adiante. Esse é, com certeza, um caminho que te liberta. Porque a liberdade é para você não ficar presa à traição, para você não ser a vítima, mas para você ser dona da sua vida, da sua felicidade e de refazer a relação com você mesma, a sua felicidade com você mesma, certo? E eu quero dar também as boas-vindas aqui a Mariane, a Graça querida, a Ju, a Jaque e quem mais aqui? Aqui, acho que são isso, essas pessoas que estão aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada pela participação de vocês. E eu deixo aqui, então, o meu pedido para que vocês compartilhem essa live, se vocês entenderem que ela pode ser útil para alguém, às vezes alguém que está arrastando por tempos e tempos a vitimização, e que talvez uma palavra de que ela tem o poder na vida dela de decidir o que ela quer fazer com a traição, e que existem caminhos para isso, caminhos em que você pode de fato libertar e liberar, né? Falando, pensando, tendo uma postura realmente de deixa isso fluir, deixa isso ir embora. E quando você faz essa conexão do que você pensa com o que você fala, com a sua postura, também é muito mais fácil de deixar ir, de deixar fluir, de perdoar, para que você possa buscar e viver a felicidade na sua vida, tá bom? Então, se você entender que é útil para alguém, compartilhe essa live, mesmo que a pessoa assista depois. Eu vou te pedir para também fazer um convite para alguma amiga que você tem, ou se você mesma quer participar, eu estou fazendo uma lista de transmissão em que eu gravo áudios exclusivos para mulheres, falando sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre como conciliar os vários papéis aí de esposa, de mãe, de profissional, de dona de casa, enfim.
e como se sentir mais segura para tomar decisão em todos esses papéis. Então, se você quiser participar também dessa lista de transmissão, basta que você coloque aí no seu WhatsApp, faça o registro do número 011 99177 9080 e envie uma mensagem: eu quero participar da lista da Carol. A partir dali, você começa a fazer parte da lista de transmissão para receber áudios exclusivos que podem te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? E eu espero que você, então, tenha aproveitado. Deixa eu só ver que a Fê deixou mais um comentário aqui. Certa vez vi uma reflexão. Perdoar não é esquecer. Isso se chama amnésia. Exatamente. Perdoar é você se lembrar da situação vivida e não sofrer mais com isso. Exatamente. Que é o que eu falei há pouco, Fê, de você, se é numa relação conjugal e você decidiu perdoar, você não joga na cara e não traz isso em qualquer discussão. Isso, você se lembra disso, isso está lá, faz parte, é uma marca sim na sua história, mas é sem sofrimento, é sem ter que jogar na cara, é sem ter que trazer isso à tona, é simplesmente uma lembrança, porque você não existe uma borracha para apagar, isso realmente é amnésia. A questão não é você apagar da sua memória, a questão é você conviver com isto em paz, tendo aprendizados, usando isso como uma oportunidade na sua vida, uma oportunidade para aprender sobre você, para aprender sobre as relações humanas, para aprender sobre o seu parceiro, ou se foi numa outra situação, uma relação de trabalho, de amizade, aprender sobre as relações humanas, aprender sobre o ser humano, aprender mais sobre você mesma e aprender a se conectar mais ainda com você. Então ela pode ser uma grande oportunidade, inclusive, certo? Muitíssimo obrigada, Fê, pelas suas colaborações aqui. Obrigada a você que participou. E fica então um convite para que você participe também da lista de transmissão do WhatsApp. E nós nos vemos então na próxima semana, uma outra live que eu vou postar aqui em breve o tema. E eu espero que você tenha aproveitado e possa, com certeza, compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada, uma boa noite, um beijo, até mais. Tchau, tchau.